Se você é fã de Dragon Ball, com certeza já viu essa imagem aqui. O suposto Goku Super Saiyajin 5, cabelo branco gigante, corpo coberto de pelos, um visual tão absurdo que por muitos anos foi tratado como a próxima evolução oficial do Goku. E o mais impressionante não é a imagem em si, é o fato de que milhões de fãs acreditaram que aquilo era real. Agora me diz uma coisa, com sinceridade, você acreditou? Claro, se você já era nascido naquela época, porque nos anos 2000, essa imagem rodou fóruns, sites, revistas e comunidades inteiras, como se fosse um vazamento secreto da continuação de Dragon Ball GT. Muita gente jurava que aquela forma já estava pronta, que era só questão de tempo até o anime voltar. Só que aqui começa o problema. Essa história inteira se sustenta numa linha muito fina entre verdade e mentira, entre o que parecia oficial e o que nunca foi, entre um possível retorno épico de Dragon Ball e uma ilusão coletiva que enganou uma geração inteira de fãs. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Você vai entender de onde surgiu essa imagem, quem é de verdade esse personagem que todo mundo chamou de Goku e principalmente porque tanta gente caiu nessa, mesmo sem nenhuma confirmação oficial. Porque o Super Saiyajin 5 pode não existir no canone de Dragon Ball, pelo menos por enquanto, mas como lenda, ele foi real demais. Mas se você já curtiu o tema desse vídeo, se você curte Dragon Ball, desce aqui embaixo rapidinho, deixa o teu like para ajudar a divulgar e entregar esse vídeo para mais pessoas que curtem esse tema. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que está por vir. Considera também se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos e também acesso antecipado a todos os vídeos que saem aqui no canal. Mas é isso aí, bora continuar esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Para entender o impacto dessa imagem, a gente precisa voltar no tempo. Início dos anos 2000. A internet ainda era lenta, barulhenta, cheia de limitações, mas ao mesmo tempo era um verdadeiro território sem lei. Qualquer imagem misteriosa podia virar verdade em questão de dias, e foi exatamente assim que o Super Saiyajin 5 começou a se espalhar. A imagem surgia em fóruns de anime, comunidades de Dragon Ball, sites obscuros e até em revistas especializadas. Um copiava do outro, salvava no computador, repostava sem contexto, sem fonte, sem explicação, e quanto mais ela aparecia, mais real parecia. Para muita gente, aquela imagem não era só um desenho bonito, ela virou uma espécie de prova de que Dragon Ball não tinha acabado de verdade. Se existia um Super Saiyajin 5, então existia uma continuação. Simples assim. A lógica dos fãs funcionava desse jeito naquela época. O choque era imediato, o visual era diferente de tudo que tinha sido visto, mas ao mesmo tempo familiar. Parecia algo grande demais para ser só invenção de fã, e isso gerou um hype absurdo. Discussões intermináveis, teorias mirabolantes, expectativas lá no alto. Todo mundo queria acreditar que aquele era o futuro de Dragon Ball. A imagem sozinha conseguiu algo raro, manter viva a chama da franquia num período em que não existia absolutamente nada oficial. E foi aí que o mito começou a ganhar força de verdade. E o mais curioso é que essa imagem não surgiu em qualquer momento. Ela apareceu no momento perfeito para enganar todo mundo. Dragon Ball GT tinha acabado, e para muita gente, acabado mal. A expectativa era alta, mas o resultado final deixou uma sensação de frustração e de história incompleta. Quando o GT terminou, Dragon Ball simplesmente entrou em silêncio. Não tinha anúncio, não tinha filme, não tinha absolutamente nada, não tinha um anime novo. A franquia que marcou uma geração inteira parecia ter sido colocada numa gaveta, sem previsão nenhuma de voltar. E esse vazio durou anos, um hiato longo, incômodo, que só aumentava a ansiedade dos fãs. Cada mês, sem novidade, virava combustível para teorias, boatos e qualquer mínima esperança de continuação. Qualquer imagem diferente já era suficiente para reacender o hype. Então imagina o impacto de ver surgir do nada uma forma inédita do Goku. Num cenário onde os fãs estavam praticamente famintos por novidades, o Super Saiyajin 5 não foi questionado, ele foi abraçado, porque naquele momento acreditar era muito mais fácil e muito mais confortável do que aceitar que Dragon Ball realmente tinha acabado. Para entender por que quase ninguém desconfiou, é preciso lembrar como a internet funcionava naquela época. A internet era lenta, limitada e principalmente sem qualquer tipo de checagem rápida. Não existia rede social, não existia canal oficial confirmado ou desmentindo informação em tempo real. Se algo aparecia online, muitas vezes era aceito como verdade. As informações se espalhavam sem fonte nenhuma.
Uma imagem surgia num fórum, alguém salvava, repostava em outro site, depois em uma comunidade. Quando você percebia, ela já estava em todo lugar. E quanto mais a imagem circulava, menos importava saber de onde ela tinha vindo. Confirmar se algo era oficial era extremamente difícil. Não tinha site da Toei atualizado, não tinha Akira Toriyama se pronunciando na internet, não tinha verificação. O máximo que existia eram rumores e especulações. E nesse cenário, qualquer coisa que parecesse oficial já ganhava credibilidade. E é assim que boatos viravam verdade. A repetição criava confiança. O Super Saiyajin 5 não precisava de confirmação, porque a própria internet fazia o trabalho de validar o fake. Bastava ver a imagem em vários lugares diferentes para acreditar que aquilo só podia ser real. Mas em algum momento esse mito precisava de ser confrontado, e com fatos. E a verdade é que essa imagem não surgiu do nada na internet, como muita gente acredita. A primeira vez que ela apareceu foi de uma forma bem simples e bem mais clara do que os boatos faziam parecer. Essa arte foi publicada em uma revista especializada espanhola, voltada para games e cultura nerd. Dentro desse contexto, a imagem não era tratada como um vazamento e nem como continuação oficial de Dragon Ball. Ela aparecia como o que realmente era, o desenho feito por um fã. O detalhe é que essa informação quase ninguém viu. Quando a imagem foi recortada da revista e começou a circular na internet, todo o contexto ficou para trás. O texto explicativo sumiu, o crédito do autor foi ignorado e sobrou apenas a imagem isolada, solta, sem qualquer explicação. E foi exatamente aí que o mito começou a se sustentar, sem contexto, sem fonte e sem explicação. Aquela arte deixou de ser uma fanart que foi publicada em uma revista e passou a ser interpretada como algo secreto, proibido, um suposto vazamento que nunca deveria ter sido visto. E quando a gente vai atrás da origem dessa imagem, chega inevitavelmente a pessoa que deu vida a tudo isso. O Super Saiyajin 5 foi criado por David Montiel Franco, um fã de Dragon Ball, que na época tinha apenas 17 anos. Não era um estúdio, não era um projeto secreto e muito menos algo ligado oficialmente à franquia. David era só um adolescente apaixonado por Dragon Ball, como tantos outros, mas com um talento artístico fora do comum. Ele desenhou aquela arte como parte de uma criação pessoal, uma ideia alternativa de continuidade da série, sem qualquer envolvimento da Toei ou de Akira Toriyama. O problema é que quando a imagem saiu do contexto original, essa informação se perdeu completamente. E foi assim que o nome do criador ficou apagado por anos, enquanto o desenho ganhava um mundo com uma identidade que nunca foi dele. O Super Saiyajin 5 não nasceu como mentira, mas acabou sendo transformado em uma. E aqui acontece a maior virada dessa história, porque apesar de tudo indicar o contrário, esse personagem não é o Goku, nunca foi. O nome dele é Tablos, e isso muda completamente a forma como essa imagem deve ser interpretada. Tablos foi criado como um personagem original dentro de uma história alternativa pensada pelo próprio autor da fanart. Ele seria um Saiyajin desconhecido, alguém que teria sobrevivido à destruição do planeta Vegeta e que, aos poucos, começaria a descobrir a sua verdadeira origem e seu poder. Essa história fazia parte de um projeto chamado Dragon Ball AF. Não uma continuação oficial, mas uma realidade paralela, uma espécie de e se, criada por fãs para explorar caminhos que a obra original nunca seguiu. Um universo onde novas raças, novos personagens e novas transformações poderiam existir livremente. O problema é que, quando a imagem se espalhou pela internet, ninguém falava de Tablos, ninguém falava de Dragon Ball AF. O que ficou foi apenas a aparência, cabelo longo, pelos no corpo, um visual que lembrava demais o Goku. E foi aí que a confusão se consolidou. O personagem perdeu a sua identidade original e passou a ser tratado como algo que ele nunca foi. Mesmo depois de saber que não era oficial, ainda fica a pergunta: como tanta gente caiu nisso? E a resposta está nos detalhes. O visual do personagem parecia cuidadosamente pensado para se encaixar no universo de Dragon Ball. O cabelo longo lembrava imediatamente o Super Saiyajin 3, enquanto o corpo, coberto de pelos, remetia direto ao Super Saiyajin 4. Era diferente, mas familiar demais para levantar suspeitas. O estilo artístico também ajudava muito no engano. Os traços lembravam bastante o de Akira Toriyama, principalmente
principalmente para quem não tinha o costume de analisar a arte com tanto cuidado. O desenho passava aquela sensação de algo oficial, como se tivesse saído direto de um material interno da Toei. Além disso, o nível técnico da ilustração era alto demais para a maioria das fanarts da época. Sombreamento, anatomia, detalhes, tudo parecia profissional. Para muitos fãs era simplesmente difícil acreditar que um adolescente sozinho tivesse feito algo daquele nível. E para fechar o pacote, o detalhe mais importante: o crédito do artista simplesmente sumiu. Quando a imagem começou a ser repostada em massa, o nome do criador desapareceu. Sem autor, sem contexto e sem explicação, o desenho deixou de ser uma fanart e passou a ser tratado como algo misterioso, secreto, na cabeça de muita gente, oficial. Com o tempo, os próprios fãs começaram a preencher os espaços vazios. Surgiram teorias, histórias alternativas, supostos roteiros e explicações mirabolantes para aquela transformação. Onde ela aparecia no anime, contra quem o Goku usaria esse poder, como ele teria alcançado aquele nível, tudo era criado em cima de uma base que nunca existiu de verdade. Foi nesse processo que o nome Super Saiyajin 5 se consolidou. Ninguém sabia exatamente de onde ele veio, mas de repente, todo mundo já usava esse termo como se fosse algo oficial. O nome dava identidade à imagem e fazia o boato parecer ainda mais real. Quando se percebeu, aquela fanart já tinha ultrapassado o limite da internet e entrado no imaginário coletivo dos fãs. O Super Saiyajin 5 virou quase um canone não oficial, algo que nunca existiu dentro da obra, mas que na mente de muita gente sempre fez parte da história de Dragon Ball. Com o passar do tempo, a lenda começou a perder força. Aos poucos, ficou claro que o Super Saiyajin 5 nunca foi canônico. Nenhum anúncio oficial, nenhum material da Toei, nenhuma palavra de Akira Toriyama. Aquilo que por muitos anos parecia um segredo bem guardado, era na verdade apenas uma criação de fã que cresceu além do controle. E então veio o momento que todo mundo esperava. Em 2015, Dragon Ball finalmente voltou de forma oficial com Dragon Ball Super. Depois de quase 2 décadas sem uma continuação verdadeira, a franquia ressurgia com novas histórias, novos inimigos e novas transformações, mas seguindo um caminho bem diferente do que muitos imaginavam. Ao contrário do que muitos boatos diziam, o Super não continuou o GT. Ele retomou a história diretamente do Dragon Ball Z, ignorando completamente aquela linha do tempo que tantos fãs acreditavam que seria retomada. E ali ficou claro que o Super Saiyajin 5 nunca fez parte dos planos oficiais. Mesmo não sendo oficial, o Super Saiyajin 5 deixou uma marca profunda na história de Dragon Ball. Ele se tornou parte da cultura do fandom, atravessou gerações e continua sendo lembrado até hoje como uma das maiores lendas já criadas em torno da franquia. Mas agora eu quero saber de você. Quando essa imagem do Super Saiyajin 5 apareceu pela primeira vez, você acreditou que era real? Ou já desconfiava que tinha algo estranho ali? Conta aqui nos comentários se você viveu aquela época e como foi pra você. Quero muito saber a opinião de vocês. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até esse momento do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra ajudar o meu trabalho por aqui. Deixa o teu like, ativa o sininho e clica em um desses vídeos que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo.